o arquivo package.json do teu projeto tem 50 e tantas dependências, aposto que pelo menos 6 delas, ou até mais, você não precisa mais. Fica aqui comigo que vou te mostrar nesse vídeo quais são elas. Fala Dev, tudo em riba? Aqui quem fala é Pedro Meneghel, do canal Codificando com Pedro, e hoje vamos ver como enxugar o número de dependências utilizadas em seus projetos. O Node.js, a partir das versões mais recentes, vamos dizer assim, da 20 em diante, trouxe recursos nativos que vão fazer você deletar várias dependências do seu projeto. Então, nesse vídeo, vamos ver dessas funcionalidades, que substituem bibliotecas populares que nós utilizamos em nossos projetos comumente. E o melhor, o código vai ficar mais seguro, mais rápido e mais limpo. Bora lá? Primeiramente, nós precisamos entender por que recursos nativos do Node.js em tese são melhores. Então, antes da gente conhecer, né, os recursos que nós vamos abordar nesse vídeo, deixa eu te explicar rapidamente por que usar funcionalidades nativas do Node.js é a melhor opção. Primeiro ponto é o zero overhead de instalação de manutenções e pacotes. Na verdade, não chega a ser zero, porque a gente ainda vai precisar de outras dependências no final das contas. Mas assim, a gente diminui consideravelmente a instalação de pacotes externos, né, de dependências externas. Então, facilita, né, a manutenção desses pacotes. Com isso, nós tendemos a ter menos vulnerabilidades de segurança, né? Porque a partir do momento que você tem menos dependências, você está menos exposto a problemas de segurança, porque a partir do momento que você adiciona um pacote de terceiro no teu projeto, você perde um pouco o controle do seu projeto em termos de segurança, porque você depende que a comunidade ou quem mantém essa dependência, ela esteja ali atenta a qualquer tipo de vulnerabilidade que pode conter naquele pacote e corrigir isso quanto antes, assim que ela for descoberta, ok? Então você tem essa dependência que o mantenedor do pacote ou a comunidade que mantém, ela tem esse olhar assim proativo para corrigir o quanto antes essa falha, ok? A performance otimizada, porque está no core do runtime, né, do core do Node.js. Então, tem essa preocupação de quando se traz um novo recurso para o Node.js, que ele não seja só um recurso útil, mas que ele seja otimizado, que ele tenha a mesma fluidez, a mesma rapidez que temos quando nós executamos o nosso projeto em Node.js, né? Que ele não seja aquela coisa agarrada, aquela coisa que suga o poder de processamento, o desempenho e assim por diante. Então, essas funcionalidades, esses recursos, eles tendem a ser bem otimizados, funcionar muito bem, de forma muito fluida, né, no Node.js. Sua aplicação fica menor, né, mais enxuta, porque a partir do momento que você adiciona menos dependências, a sua pasta ali do Node Moodles fica muito mais leve, né? Lembrando que sempre que nós adicionamos uma dependência no projeto, por trás dessa dependência existem outras dependências, né? Então, isso que faz o Node Moodles ali ficar grande, né? Compatibilidade com versões futuras. É, claro, de uma versão para outra, nós temos que analisar o que mudou para fazer a migração sem dores de cabeça. Mas a tendência é que isso seja mais fluido, isso seja mais simplificado do que você, por exemplo, ter uma dependência externa. A partir do momento que sai uma versão nova do Node.js, nem sempre essa dependência externa ela está acompanhando, vamos dizer assim, na mesma velocidade. Existem adaptações que precisam ser feitas. Então, até que essas adaptações sejam feitas, a gente perde ali um tempinho, vamos dizer assim. Lógico, não vai sair uma versão do Node.js hoje e a gente vai migrar o nosso projeto amanhã para essa nova versão. Existe um tempo ali, né, para a gente fazer essa migração, né? Não é ideal a gente fazer essa migração assim, de forma atômica.
Mas isso tende a ser mais simples quando você utiliza recursos nativos do próprio Node.js, beleza? Então, dito isso, vamos agora colocar a mão no código e ver quais são esses recursos. Então, bora lá. Estou aqui com o nosso VS Code aberto. Já estou aqui com os recursos, 6 recursos que nós vamos ver. E o primeiro deles é o Test Runner integrado. É o primeiro da lista aí, sistema de testes nativos. Esqueça a utilização de dependências como Jest, Mocha, Sinon, Chai e assim por diante, né? Agora é possível executar, fazer, criar, escrever testes unitários, por exemplo, diretamente no JS sem a necessidade de adicionar dependências externas. Então, como que nós fazíamos antes, né? Nós simplesmente vinhamos aqui e instalava a dependência que nós precisamos, por exemplo, npm install jest, que é o que eu estou usando no exemplo aqui, né? Traço D maiúsculo para dependência de desenvolvimento. Então, nós, por padrão, faríamos isso e já começaríamos a escrever nosso teste. E aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, de que por que utilizar os recursos nativos? Um dos itens era o quê? Vulnerabilidades. Então, pode ver que esse pacote, apesar de eu instalar a versão mais recente dele aqui, ele já trouxe duas vulnerabilidades aqui, uma moderada e uma alta, no meu projeto. Claro que, como é desenvolvimento, na hora que eu gerar a versão final do projeto para colocar em produção, esse carinha aqui, ele não vai, mas ficou alerta o porquê que um dos motivos para dar preferência para recursos nativos do Node ao invés de utilizar dependências externas, a não ser que os recursos nativos, logicamente, não atendam às nossas necessidades, tá? Então aqui nós faríamos isso e sairíamos escrevendo nosso teste, ok? Então, eu tenho aqui dois exemplos, né? Então eu tenho um exemplo aqui, uma função sum, que basicamente ela recebe dois valores e faz a soma e retorna o valor, ok? Aí eu tenho uma pastinha aqui, jest, de como nós escreveríamos esses testes se fosse utilizando o jest. Então nós faríamos o quê? Importaríamos primeiramente, né? Aí a ordem também é relativa, mas importaríamos, lógico, o que nós estaremos testando, né? No caso aqui que é o arquivo sum.js, e aí importamos do jest o que nós necessitamos para nossos testes. Então, nesse caso aqui, eu importei o describe, o teste e o expect. O describe para a gente descrever, né, o que nosso teste está fazendo, qual que é quais testes ou o que nós estamos testando, né? Na verdade, o que nós estamos testando, no caso aqui é a função sum. E aí eu tenho dois testes aqui. Então, eu uso a funçãozinha teste, né? E aí eu dou uma descrição para esse teste, né? Então, adiciona 1 mais 2 é igual a 3. Então, eu faço o quê? Inicio meu teste e dou um expect, que ao executar o método sum, passando os valores 1 e 2, o resultado tem que ser 3. Beleza? Bem simplesinho, só para nós entendermos aqui a diferença utilizando o recurso nativo e o jest. E aí eu tenho um segundo teste que faz o quê? Ele dá menos 1 mais 1, no qual ele tem que retornar um valor zero. Teste simples, só para a gente ver como que funciona, né? Utilizando recursos nativos e dependências terceiros, ok? Eu coloquei aqui dois scriptzinhos, um que chama o jest e o outro que chama o nativo do Node, né? Então vamos executar aqui nossos testes. Então fica npm run test jest. Acho que foi assim mesmo, né? Teste jest, beleza. Tá aqui, vamos executar. E aí, nossos testes vão passar. Beleza. Então, tem um relatório aqui da execução dos testes e os testes que passaram, né? Então, total de suítes de teste, total de testes, enfim, temos aqui. Notem que ele é bem, não é tão rápido, né? Aí a segunda vez até que foi. Mas, como faríamos com recursos nativos?
Então temos aqui um sum, né, o sum.test.js. Como que funciona usando o recurso nativo do Node? Então eu vou, ao invés de importar o jest, eu importo, por exemplo, o test e o describe do Node, dois pontos test. Ok? Para fazer a asserção, que no caso aqui no jest nós utilizamos o expect, no Node ele tem o assert, né, que nós importamos de Node assert, ok? E aí importamos aqui também nossa função que vai ser testada de sum.js. Os testes aqui são os mesmos, então repare que a estrutura praticamente não muda, exceto pelo assert aqui, né? Mas temos o describe, que vai descrever o que nós estamos testando. Aí temos o teste, e aí eu coloco a descrição desse teste em específico, que é o mesmo caso lá. E aí eu espero que o resultado da execução de sum seja estritamente igual a 3, ok? Então temos essa asserção aqui que faz a mesma asserção daqui, tá ok? No segundo teste é a mesma coisa, nós tentamos testar passando os valores menos 1 e mais 1, tem que ser valor 0. Para executar, eu tinha deixado o scriptzinho aqui e até vamos dar uma olhada nele. Então, ó, o script que roda o jest, nós temos aqui ó, Node Experimental, passamos aqui essa flag porque o jest é preciso, né, para ele trabalhar com os imports nas versões mais recentes do Node, né? Aqui estamos usando o import, não estamos usando o require, ok? E aí ele chama eu estou chamando o arquivo direto aqui para ele não rodar todos os testes, ok? Já quando nós fazemos da forma nativa, simplesmente dá o node traço teste no nome do arquivo. Acabou, tá? Então, voltando aqui, vamos executar o nosso teste nativo, npm run test node. Olha como é muito mais rápido, mas muito mais rápido. Vou executar de novo, ó. Já executou. Aí ele traz aqui também informações similares, dois testes, uma switch, dois passaram, zero falharam, nenhum cancelado, nenhum foi pulado, né, foi esquipado, como nós dizemos, costumamos dizer, e não tem nenhum a fazer, né? Então, olha a diferença. Vou rodar de novo. Ó, super rápido. Agora eu vou rodar pelo Jest. Demorou um pouco mais. 400, quase 500 milissegundos. Os testes executados pelo runtime do Node, 125 milissegundos. Né? Então a diferença é absurda. Ó. A outra execução foi 100 milissegundos. Então, além de nós termos as mesmas ferramentas, vamos dizer assim, os mesmos recursos, né? A mesma forma de testar, ainda os testes executam bem mais rápidos. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro recurso, o Test Runner integrado ao Node.js. O segundo recurso, né, que agora é nativo do Node.js, nós conseguimos utilizar os arquivos env, né? Então, é comum nós termos os arquivos env. Então, tem aqui, por exemplo, um ponto .env, que ele tem os dados de conexão do banco de dados, né, simulando aqui, e temos aqui uma chave de API qualquer, ok? Então, geralmente nós instalamos uma dependência para ler esses tipos de arquivo, e agora isso é nativo no Node, né? Então, assim, é muito simples de usar, porque só basta a gente passar uma flag para carregar os arquivos automaticamente. Ele suporta múltiplos arquivos, né? A gente não precisa, e ambientes diferentes também. A gente não precisa ter um único arquivo, a gente pode ter um arquivo diferenciado por ambiente, ou vários arquivos segmentados, vamos dizer assim, né? A sintaxe é simples de se utilizar, a gente vai ver aqui. E o parse tende a ser mais rápido, mais seguro, porque toda vez que você faz a leitura de um arquivo env, tem que fazer um parse, né? Isso demanda um tempinho, que por mais ínfimo que seja, ele demanda. E em tese, fazendo isso de forma nativa, tende a ser mais rápido e mais seguro. Então, vamos olhar aqui. Para isso, deixa eu limpar meu terminal aqui. É necessário, na maioria das vezes, nós utilizamos essa dependência .env, né? Se não me engano é isso.
Então a gente dá um npm install.env, né? E aí, olha lá, esse aqui está reclamando do meu jest da aula anterior, do recurso anterior. Mas beleza. Então, temos o .env instalado aqui. Aí eu tenho aqui duas pastinhas, uma .env, o que ele faz? A gente importa essa dependência .env, né? Dá um .env.config, e aí ele vai carregar esse arquivo env que está aqui na raiz do projeto. E aí nós conseguimos utilizar const, eu criei três constantes aqui, recebendo os valores que estão nas nossas variáveis de ambiente aqui. E eu estou simplesmente dando um console aqui, simulando que conectou no banco de dados e que vamos utilizar a chave da API. Então, se nós fizermos aqui, antes de rodar aqui, na verdade, vou mostrar aqui que eu criei dois scriptzinhos, um que roda o .env e outro que roda o carregamento do env nativo do Node.js, tá? Então, esse aqui, o env .env, ele simplesmente dá um node e chama o arquivo JS que nós precisamos, ok? Então, fechei aqui. Então, vamos executar ele aqui. Node, esqueci qual que era o comando. É o env.env. Então, node npm run env. Então tá aqui, né? Ele executou o arquivo JavaScript e aí tá aqui nossos console log aqui, né? Tá com o debug habilitado aqui, por isso que ele aparece essas informações. Mas tá aqui, localhost, a porta e nossa chave de API, beleza? De forma nativa, nós não precisamos importar nada, né? Usando nativamente do Node.js. Então, basicamente, nós criamos aqui as constantes, já dando um process.env com o nome das variáveis, vamos dizer assim, né, de ambiente que estão aqui, né? Importamos direto e demos apenas aqui o console log para printar aqui no nosso terminal os valores, tá? E aí, na nossa execução de forma nativa, quando nós executamos o nosso projeto, o arquivo nosso JavaScript, nós passamos uma flag env file com o nome do arquivo .env que nós queremos carregar, ok? Então, na hora que eu rodo aqui o scriptzinho env nativo, aí, carregou aqui nossas variáveis de ambiente. Beleza? Então, é menos uma dependência que nós podemos utilizar, porque o Node já traz isso nativamente para a gente. Só a nível de curiosidade, eu estou usando aqui o Node versão 22. Beleza? Bora lá para o próximo. Então, o próximo recurso que nós vamos ver que agora é nativo do Node.js, deixa eu fechar esse do exemplo anterior, é a utilização de banco de dados SQLite, né? Então, você não precisa mais, né, para conectar a esse banco, ter uma dependência externa, ok? Para exemplificar aqui, né, nós vamos utilizar o Better SQLite. Então, vou instalar aqui o Better, opa, SQLite, né? Enquanto ele instala ali, opa, será que eu escrevi alguma coisa errada? Acho que é Better SQLite 3, alguma coisa assim. Isso mesmo. Então, só para a gente entender, né, qual que seria a vantagem, né, e como poder utilizar. Então, assim, essa possibilidade de conectar o banco de dados SQLite nativamente no Node só está disponível a partir da versão 22, tá? 22.5. Eu mostrei aqui que eu estou rodando a 22.17, né? É isso aí mesmo.
Então, assim, a gente consegue utilizar a partir dessa versão 22.5. É uma API mais moderna, né? Uma API já atualizada da conexão com a SQLite. É, e a performance, com certeza, ela é um pouco diferenciada aí com relação ao uso de dependência externa, tá? Então, para o nosso exemplo aqui, utilizando o Better SQLite, como eu já instalei a dependência aqui, deixa eu abrir o arquivo aqui. Então, eu tenho aqui um database, um import database from Better SQLite 3, né? E aí eu criei aqui uma constante db e instanciei o banco de dados aqui, ok? E aí que para exemplificar ele cria uma tabela, né? E insere alguns dados nessa tabela e depois consulta essa tabela. Basicamente isso, né? Cria uma tabela users, acrescenta um valor dentro de user e aí faz o select para users, né? Para executar isso aqui, eu criei aqui esse scriptzinho aqui, né? SQLite, Better SQLite 3, que ele basicamente dá um node e chama um arquivo, tá? E temos aqui também, já aproveitando o nativo, que é a mesma coisa. Ele vai executar um node e o nome do arquivo, tá? Então vamos executar ele aqui, só para nós analisarmos. Aí, então ele já colocou aqui, ele já deu o console log porque ele conseguiu consultar aqui o registro que nós inserimos aqui, que é João Silva, ok? Deixa eu ver se eu tenho alguma extensãozinha aqui para olhar esse banco de dados. Pronto, tem aqui uma extensãozinha, né? Instalei aqui, dei uma pausa no vídeo. Então a gente consegue ver aqui o banco de dados que foi criado, né? A tabela users, e aqui tem o João Silva e o e-mail que nós adicionamos para ele, beleza? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, agora vamos ver a forma nativa. Nativa, basicamente eu faço o quê? Eu importo de Node SQLite o Database Sync, ok? E aí daqui para baixo é a mesma coisa praticamente. Eu dou um const db, new Database Sync, o nome do banco que eu quero criar. Eu vou criar aqui uma tabela users, ok? E aí eu vou inserir em users. Então eu dou um db exec, executo essa criação. Depois eu insiro, então dou um const insert, dou um db prepare e insiro os dados. Depois um insert.run para efetivar a inserção, ok? E aí aqui eu faço um const users db.prepare e faço select.all e devolvo aqui para mim o que eu retornei, tá? Então vou limpar aqui meu terminal. Deixa eu só ver como que eu criei o script aqui que eu esqueci. SQLite nativo. Então eu vou dar aqui um npm run SQLite nativo. E aí nós vamos perceber que ele já vai criar o banco de dados do lado aqui. Olha lá, já foi. Até mais rápido, né? Então eu tenho aqui, ó. Olha lá, a mesma tabela users com o João Silva. Ok? Então vocês reparem que uma que eu não preciso na dependência e a outra que, no final das contas, é bem semelhante, bem igualzinho a forma de utilizar. E a velocidade, que eu vou apagar aqui, só para nós vermos de novo. Ó, então, primeiro, eu vou criar aqui, ó, utilizando o Better SQLite. Ó, beleza, criou. Agora o nativo. Ó, muito mais rápido, né? Muito mais rápido, é perceptível, né? Então a gente nota aí que o recurso nativo é mais otimizado de fato, beleza? Então esse foi o nosso terceiro recurso. Beleza? O nosso próximo recurso que nós vamos ver é esse, de certo modo, ele já está há um tempinho já disponível no Node, né?
mas não deixa de ser importante, que é o quê? É o modo watch, né, nativo do Node. Para isso, a gente precisava antes recorrer a bibliotecas terceiras, né? Então, só recapitulando o que seria um modo watch, é basicamente o que? Você está desenvolvendo e está fazendo alterações em seu código, e aí você precisa fazer alteração e fazer o reload da aplicação para aplicar essas alterações, né? Então, você não tem que ficar parando tua API, por exemplo, o servidor da tua API, e aí startando ele de novo, e aí demora para carregar um pouquinho, e dependendo do tamanho da sua aplicação, e assim por diante. Então, é, você habilita o modo watch para que toda vez que você fizer alguma modificação em algum arquivo, salvar essa modificação, ele já faz o reload automaticamente aí da tua aplicação. Beleza? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, da forma, é, usando biblioteca de terceiros, nós teríamos que instalar o Nodemon, né? Então, npm install Nodemon. Aqui eu deveria ter colocado como dependência de desenvolvimento, né? Mas tudo bem, é só para nosso exemplo aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui e tem o Express aqui que eu usei no exemplo também. Então, npm install express. Beleza. Então, aqui nós temos uma API simples, né? Um serviço de API simples, que ele tem um endpoint, né? Ali um barrinho apenas ali, um endpoint, get, que quando você executar ele, é, ele retorna uma mensagem Hello World, tá? Então assim, eu não vou executar ela, é só um exemplo para a gente entender como que funciona o modo watch. Para isso, eu criei dois scriptzinhos aqui, um chamando Nodemon, então pode ver que ele chama aqui ó, Nodemon e o nome do arquivo, e o outro, o nativo, que ele passa o que? Node e essa flag que traço watch e o nome do arquivo. Simples assim, ok? Então eu vou subir aqui npm run. Opa, já esqueci o nome aqui, cabeça tá boa. Watch Nodemon. Watch. Beleza, então tá aqui. Ele iniciou o nosso servidorzinho. E tá aqui, ó, servidor rodando na porta 3000. E aí eu vou fazer uma alteração. Eu vou, por exemplo, alterar o nome aqui desse endpoint para barra hello. Olha lá, ele já foi, eu salvei aqui, ele já reiniciou o servidor. Beleza? Então, nós dependíamos do Nodemon para ter esse recurso. Agora nós temos isso de forma nativa. Então pode ver que os arquivos de um para outro não tem nenhuma diferença, né? Apenas na execução, no script de execução. Então eu vou parar aqui o servidorzinho e aí agora eu vou rodar o nativo, o watch nativo. Ó, já subiu, tá rodando, ó. Eu tive a impressão que subiu mais rápido, mas pode ser impressão minha. E agora eu vou fazer a mesma alteração aqui. Vou alterar para hello. Ele já fez o restart, ok? Então, não precisamos mais recorrer a mais uma dependência para ter o watch habilitado nos nossos projetos para facilitar o desenvolvimento. Agora podemos fazer isso diretamente no Node.js. Então, bora lá para o nosso próximo recurso, que é o que? O uso do TypeScript nativo, né, do Node.js. É, atualmente é possível a gente utilizar, ainda não está disponível em sua totalidade, mas para projetos pequenos ou para scripts a gente já consegue ter ali o poder do TypeScript utilizando o Node.js, diretamente no Node.js, né, para projetos mais elaborados que precisam de recursos mais avançados do TypeScript, ainda é recomendado a gente utilizar a instalação do TypeScript ali externamente, né? Mas já é um avanço, eu acredito que futuramente aí isso tenda a evoluir, beleza? Então, assim,
tenho aqui um arquivo, deixa eu fechar esse aqui do exemplo anterior. Então tem um arquivo aqui, um app.ts, né? Que tem uma interface user, especificada aqui para cada tipo dos campos do usuário, né? O ID, o nome, o e-mail. Uma função getUser que recebe user e retorna uma mensagem. E aí eu fiz aqui um const user, atribuindo os valores do usuário. E aí tem aqui um console log que chama o getUser, passando os valores de user, né? E retorna no terminal essa frase aqui, beleza? Então nós vamos ver como rodar isso usando o TypeScript e usando nativamente o Node.js. Para isso eu tenho aqui instalar o npm, instalar a dependência aqui TypeScript e o tsnode para executar aqui, compilar aqui o nosso código, tá? Enquanto ele instala aqui, tem algumas coisinhas aqui. Então, como eu disse, ainda é experimental, né? Está sendo implantado aos poucos o TypeScript ali. E ele veio a partir da versão 22.6, se não me engano, tá? Tem uma flag ali que nós temos que passar na hora de executar. Ele remove, executa os tipos e executa o código JavaScript resultante. E como eu disse, né, ainda não dá para usar para tudo, então ele é bom para scripts, para testes ou para experimentações ainda. E esperamos que no futuro aí isso evolua e não tenhamos mais que instalar o TypeScript, ok? Então beleza, está instalado aqui em nosso código. E aí eu tenho um script aqui no package.json que ele roda o TypeScript usando dependência externa e o nativamente. Então, rodando a dependência externa, ele vai executar um node --loader, tsnode /esm, porque eu estou usando aqui o type Moodle, né, explicitamente, e o nome do arquivo, beleza? Aqui em cima. E aí tem o TypeScript na forma nativa, que simplesmente é um node passando a flag experimental strip types e o nome do arquivo .ts, ok? Então, voltando aqui, vamos executar esse código aqui usando a lib do TypeScript. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Está aqui, né? npm run TypeScript lib. Então, ele foi e executou. Retornou aqui o Olá, Pedro. Seu e-mail é pedro@example.com. Beleza? Da forma nativa, é o mesmo código. Ó, não tem diferenciação. É um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? É que aqui eu precisei alterar o nome, verdade. Porque quando eu dou um function getUser aqui, ele pega que já existe um getUser, né? Então eu mudei aqui para native o nome da função. De resto é tudo igual. E aí, para executar, como já tem o script que eu mostrei para você ali, npm run TypeScript, dois pontos, TypeScript, dois pontos nativo. Também executou aqui, ó. Eu achei que foi até mais rápido, né? Mas aqui, como foi mencionado ali, ele faz um strip, né? Dos tipos. Pode ser que seja por isso que ele é mais rápido também. Beleza? Então nós podemos, né, ver que evoluiu aqui, que já podemos utilizar o TypeScript sem necessidade de instalar a dependência externa de TypeScript, né? Por fim, o sexto e último recurso que dessa lista de recursos nativos do Node, que é o Node, a utilização do fetch nativo no Node, que eu estou usando como exemplo aqui a LibreAxios, né, como dependência externa, que no meu ponto de vista é mais conhecida, mas comumente utiliza-se o Axios para fazer conexões externas, conexões HTTPs externas, e o Node agora está trazendo o FET nativamente, que ela já está disponível a partir da versão 18, porém ela ficou estável na versão 21. É a mesma API do browser, né, que no browser, no navegador já tem implementado o FET,
Não tem configuração nenhuma, zero configuração, zero instalação, zero dependências, porque é nativo do Node. Suporta normalmente o async await, né? E retorna promises. E a performance é otimizada. E eu confesso que eu já usei isso em alguns projetos em produção. E de fato eu achei o FET muito mais rápido que o Axis. Então, vamos olhar aqui o exemplo. Eu tenho aqui o, o exemplo com o Axios e o exemplo com o Node, com o FET. Então, vamos primeiramente instalar o Axios. Install Axios. Ok. Enquanto ele instala aqui, só para entender, nós temos aqui um código que eu faço a importação do Axios, né? Então tem que import Axios from Axios. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer duas requisições. Primeiro um get, né? Esse get ele vai fazer o quê? Ele tem uma função assíncrona chamada getUsers, que ele está envolvido de um try-catch aqui caso aconteça algum erro para ele lançar esse erro. Mas basicamente ele vai bater aqui nesse carinha aqui, nesse JSON Placeholder, é um serviço que tem aí de forma gratuita para a gente testar, né, nossas requisições HTTP. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar criar um const response, dar um await access.get, passando o endereço aqui que eu quero fazer a requisição. E aí eu tenho um console log aqui, usuários que ele vai fazer o quê? Printar o response.data, a resposta do, dessa requisição. E retorna essa resposta aqui também. De mesmo modo, eu tenho um create user, né? Na verdade, a gente vai fazer as duas coisas. Vai obter uma lista de usuários, vai criar um usuário. Então, é um async function create user, que recebe aqui os dados do usuário que precisa ser criado. E tem um const response await access.post, passando o endereço que vai dar da API que vai ser executada para a criação do usuário, os dados, e passa aqui um header que o conteúdo que está sendo enviado é um conteúdo do tipo JSON, ok? Feita a criação, tem um console log usuário criado, com os dados do usuário criado, e retorna aqui. Lembrando que sempre envolvido num try catch para a gente capturar o erro caso ocorra durante a requisição, beleza? Vamos executar aqui esse carinha, e aí aqui no package.json eu tenho aqui dois scripts simples, ambos vão executar node e o nome do arquivo, né? O que muda é basicamente a utilização de uma dependência externa ou não. Então, deixa eu fechar aqui e vamos dar um npm run http axios, a mente já não está funcionando isso, http axios. Então ele fez a requisição, olha lá, ó. Ele fez o get users, ele retornou aqui, deixa eu aumentar, ele retornou aqui a lista de usuários, né? Tem um monte aqui. E aí nós fizemos a criação de um usuário. Vai lá, com o ID 11. Então retornou 10, criou com o ID 11. Usuário com o nome Pedro, e-mail pedro@example.com. Ok? Então esse é o exemplo utilizando a dependência externa, que é o Axios. Agora vamos ver um exemplo utilizando nativamente o FET. Então nós já iniciamos no código, não precisa importar nada, né? Então temos as duas mesmas funções, que é o getUser e o createUser, que vai ser chamado na mesma ordem que nós chamamos no arquivo anterior. Qual que é a diferença? É que para fazer o getUsers, nós vamos envolver aqui num try-catch e em vez de eu fazer um await access, vai ter um await fetch, né? Então mesma coisa, const response, await fetch, passando o endpoint que eu quero executar, tá? Aqui tem um tratamento um pouquinho diferente. Então, por exemplo, se o response ele não retornou um ok, né, um campo ok, eu posso lançar um erro com o response status que vai ser capturado aqui pelo nosso cat, ok? Essa é uma das particularidades do FET. E aí eu faço aqui um const data e dou um await response, pegando a resposta que veio aqui, ponto .json, então estou meio que parseando para o JSON, vamos dizer assim, e aí eu pego
o console log, eu lanço um console log usuários com os dados dos usuários, tá ok? É a mesma coisa aqui no create user, tem o mesmo try catch, tem o mesmo const response, chamando await fetch, e aí o create user ele recebe os dados do usuário, né? Que vai ser criado, chama aqui o endpoint de criação, e aí eu abro aqui um objeto passando, que é um endpoint do tipo post, que ele vai receber, passando headers, que o content type, né, que vai no body, é do tipo JSON, e eu passo um body, e aí eu faço um JSON stringify com os dados que está vindo para eu colocar aqui dentro do body, ok? A verificação se deu certo é a mesma, então se a response não for ok, eu vou lançar um erro, esse erro vai ser capturado pelo cat, que vai ser repassado para frente. Se tudo der certo, tem um const data, que vai ter um await response.json, né? E aí aqui eu jogo no console os dados do usuário criados. Então vamos executar ele aqui. npm run http nativo. E foi. Então tem aqui a lista dos usuários criados. E tem aqui a lista de usuários, né? E tem aqui o usuário que eu acabei de criar. Beleza? Então esse foi o sexto recurso, o Node Fetch. Então, resumidamente, meus queridos, é isso que eu queria passar para vocês. Alguns pontos que eu queria alinhar com vocês, que é o quê? Como que eu começo a usar isso nos meus projetos? Então, primeiro ponto, você tem que olhar a versão do teu Node.js. E aí, atualize a versão do teu Node.js, lógico. Faça testes, não vá sair atualizando a esmo. Inclusive, se eu não me engano, no site do Node.js, lá no blog, tem alguns roadmaps de atualização. Então, por exemplo, atualização da versão 12 para a versão 16, se eu não me engano, atualizando o teu Node da versão 20 para a versão 22. O que você tem que se atentar quando você vai pular de uma versão para outra, ok? Então, fica a dica aí, dá uma olhadinha lá. Identifique as dependências que podem ser substituídas, logicamente, né? Aqui são 6 exemplos que eu dei, mas existem outras dependências, por exemplo, o WebSocket, cliente de WebSocket, né? Você não precisa mais de dependência externa para você utilizar um cliente de WebSocket. O Node.js ele já tem, né, nativamente um cliente de WebSocket. Então, analise, né, bem certinho quais podem ser substituídas. Migre gradualmente, então não vá migrar todos os recursos de uma vez. Primeiro vou migrar do Axios para o Fetch. Faça isso, teste, monitore, veja se está tudo certinho. E aí você passa para o próximo recurso que você vai migrar aí. Não faça tudo de uma vezada só, que pode dar problema. Teste bem antes de fazer o deploy em produção. Eu imagino que não precisa ser dito, mas né, em todo caso vamos enfatizar aqui. Então teste bastante, faça todos os testes, né? Uma bateria intensa de testes, sempre que você passar a utilizar, principalmente recursos que vão para produção, né? Eu não digo ali um test runner integrado, é mais você validar os testes, né? É uma coisa um pouco menos problemática, vamos dizer assim, mas já uma conexão com o banco de dados, com SQLite, por exemplo, se você usa no seu projeto, ou até mesmo migrar do Axios para o Fetch, é um negócio que tem que ser muito bem testado. Então, teste bastante antes de subir em produção. E lembrando que alguns recursos ainda são experimentais, que nem, por exemplo, TypeScript. TypeScript ainda é experimental, então você não vai sair, tipo, migrando o teu projeto inteiro para o TypeScript nativo do Node, que você vai ter dor de cabeça, principalmente quanto mais complexo o projeto for, tá? Então aguarde chegar nas versões estáveis para você fazer essa migração, ok? Então é isso, pessoal. E aí, vocês curtiram, né? Vimos aí 6 recursos nativos, poderosos aí, né? Test runners, o Env nativo, o SQLite ali embutido, o Watch Mode, TypeScript, Fetch API e assim por diante, né? Vimos aí 6 recursos interessantes para a gente já estar migrando em nossos projetos aí.
Então, né, percebe aí que seu Node já está mais completo do que antes, né? Ele não é simplesmente um runtime, ele está trazendo recursos para a gente ali, que torna nosso desenvolvimento, nosso dia a dia mais prático, ok? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui no Codificando com o Pedro, e me conta aí nos comentários. Você já está usando versões mais recentes do Node, está ainda na versões antigas, versão que não tem suporte, ou já está usando as versões ainda que tem suporte, né? Como que tá seus projetos aí? Conta aí pra gente aí. E qual recurso também? Comenta aí qual recurso você achou mais interessante, beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu.